Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Olá, ouvintes! Eu sou Cris Magaldes e estamos começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, o protagonismo feminino tem espaço. Hoje é um programa dedicado não só ao universo feminino, mas à maternidade e à saúde dos bebês. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas entre as mamães, mas que tem ajudado muitos bebês. Osteopatia infantil, cuidando do corpo desde os primeiros dias de vida. Você sabia que problemas como cólicas, refluxo, dificuldade para dormir, torcicolo congênito e até dificuldades na amamentação podem ter relação com tensões no corpo do bebê? Para nos ajudar e entender melhor esse assunto, recebemos hoje a doutora Catiane Bontempo, fisioterapeuta formada pela UEL, especialista em osteopatia pediátrica e pós-graduada em terapia manual e técnicas osteopáticas, mestre em ciências da reabilitação. Ela vai explicar como a osteopatia pode ajudar no desenvolvimento saudável dos pequenos desde os primeiros dias de vida. Doutora Catiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, Cris. Vai ser muito bom estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que pode ajudar tantas famílias, né? A trazer segurança, tranquilidade. Sim. E é algo que as pessoas não conhecem, algo que a gente tem ouvido falar muito, né? Nesses últimos tempos, mas que as mães ainda não sabem muito bem como funciona. Isso. Então, hoje, fica ligadinho aqui com a gente até o final do programa para você aprender. Você que é mamãe, você que é vovó, titia, tem sempre um bebezinho aí na família e a osteopatia infantil, ela ajuda demais a saúde do bebê. E você vai surpreender o que ela faz pelos pequenos, não é mesmo, doutora Catiane? Com certeza, eu sou suspeita, mas é outra vida depois de osteopatia. Eu fiquei encantada por esse tema. Eu falei, não, eu preciso levar para as minhas ouvintes para conhecerem um pouco mais sobre algo que é tão importante, apesar de ser ainda pouco conhecido, mas é muito importante conhecermos para a gente poder ajudar os bebês aí logo nos primeiros meses de vida. Bom, doutora Catiane, então para começar, que muita gente não conhece, o que é exatamente, né, a osteopatia infantil? Definir osteopatia, Cris, é uma coisa assim, que até para nós osteopatas é um pouquinho difícil, né? Mas aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Nos Estados Unidos é uma medicina, na Europa é uma formação mesmo. A pessoa faz faculdade de osteopatia. Mas eu acho que melhor define o que é osteopatia. É uma medicina alternativa, não usa medicação, uma terapia manual, então, fisioterapeuta não gosta muito desse termo, mas é como se fossem massagens, para que a gente possa entender, né? Massagens em diferentes regiões do corpo, então, tem técnicas específicas para artérias, fáscias, vísceras, músculos, articulações. E o que eu acho que mais define osteopatia é quando a gente fala que é uma medicina integrativa, que significa assim, todas as queixas, no caso, né, nós estamos falando de bebês, então todas as queixas que a família traz, todos os sinais de desconforto, junto com a avaliação, com a palpação, né, a gente sentir as tensões do bebê, nós montamos ali uma cadeia lesional, nós chamamos, e a gente consegue entender a influência de um tecido com outro tecido e encontrar a causa daquele probleminha lá, daquela queixa, daquele desconforto do bebê. E através desses toques, digamos assim, dessas massagens em alguns pontos, que vai trazer essa saúde para o bebê, essa melhora. Isso. Olha que interessante. Né? Na osteopatia a gente acredita que melhorando o movimento do tecido, né? Melhorando uma articulação que não está tão bem estabelecida, melhorando a tensão de um músculo, melhorando a irrigação, melhorando a inervação, a gente consegue ter uma melhora de todos os sinais de desconforto, de todos os sintomas. Interessante. Bom,
E muitas mães ainda não conhecem, né, essa abordagem, porque é algo que a gente tem ouvido falar mais recentemente. É novo, né? É novo aqui no Brasil. Mas como que surgiu essa osteopatia aplicada, então, para os bebês? Porque ela já existia e agora se fala bastante dessa prática para os bebês. Como que funciona, então? Como que começou isso? A osteopatia, ela existe já desde o século XIX. E ela vem sendo estudada, né, e percebida por médicos lá desde aquela época, até que agora, super recente, assim, anos 70, começou a ser aplicada em bebês por meio de uma osteopata chamada Viola Fryman. E só agora, nos anos 90, é que foi feito realmente um estudo e que realmente começou a se propagar mesmo a osteopatia em bebês. Agora, aqui no Brasil, eu sou formada há quase 20 anos, né? Eu trabalho com osteopatia há quase 20 anos. Eu posso dizer que as pessoas vêm conhecendo um pouquinho mais nos últimos 5 anos. Os profissionais, os médicos, fono, consultora de amamentação, elas têm percebido a importância e o que faz a osteopatia pediátrica, né, infantil, e tem indicado e tem... utilizado mais com esse trabalho interdisciplinar mesmo, que só ajuda. 20 anos que você está formado, você já ouviu falar de osteopatia, então. E você identifica que só há 5 anos que as pessoas realmente estão utilizando mais. Bom, você tem a sua clínica, então você atende bastante pessoas, principalmente bebês agora. Você consegue identificar esse aumento nos últimos anos, então. Muito. Quando eu me formei, na verdade, eu trabalhei só com osteopatia em adulto a princípio. Porque a gente faz a osteopatia, a gente tem que se formar em fisioterapia, faz a especialização, que são 5 anos. Mas ainda não sai especialista em criança, em bebê. E aí a gente começa a fazer formações para conseguir entrar nesse universo mais da pediatria. Então, por muitos anos eu trabalhei bastante com adulto. Há 20 anos até osteopatia para adulto era desconhecido aqui no Brasil. Assim, era bem raro quem entendia, aceitava, né? E aí depois eu comecei a trabalhar com a pediatria, me apaixonei pela pediatria. Por muito tempo atendi os dois, bebês e adultos. E nos últimos 7 anos eu venho me dedicando só à pediatria. Mas assim, que as pessoas entendem, conhecem, que existe essa indicação de outros profissionais há menos de 5 anos. Nossa, é bem recente. E tem diferença entre adulto e criança na forma de tratar essas... A forma de apalpar, enfim, as massagens, é diferente as técnicas. Os princípios e o raciocínio todo ali que a gente faz é igual, né? Mas as técnicas em crianças são bem mais sutis. Bem mais leves. Não sei se você já ouviu falar, você já fez osteopatia? Não. Mas tem as técnicas de estralos, assim, né? Técnicas mais diretas que a gente fala, que são contraindicadas, não são realizadas em criança. Em criança é uma terapia manual bem sutil mesmo, é tudo bem devagarinho. Mas as indicações também são diferentes, assim? Ou, por exemplo, nos adultos se trata de forma mais ampla? Não, no bebê também é super amplo. Pode vir com uma queixa de torcicolo, que a gente começa a olhar lá desde a articulação do tornozelo, quadrilzinho, vísceras, intestino. Então é amplo como nos amplo adultos. Como nos adultos, mas as queixas são diferentes, né? Até porque os bebês, eles só choram, então tem uma dificuldade, com certeza, muito mais desafiadora para identificar a causa, né? Com certeza. E a partir de qual idade que um bebê pode ser atendido, então, por uma osteopata? Porque eu vi uns vídeos... Muito pequenininho. Tipo, parece que acabou de sair do hospital, o bebê já tá passando ali, né? Desde o primeiro dia não tem contraindicação. Porque é muito sutil mesmo e é muito respeitoso. Então, desde o primeiro dia, desde que o bebê esteja estável, né? Ele já pode fazer uma
uma sessão de osteopatia sem nenhum problema. Uhum. E eu vi uns vídeos tão lindos ali dos bebezinhos tão pequenininhos, eles dormindo, né? Relaxa demais. Né? É. A gente vai colocar umas imagens aí também para as pessoas entenderem melhor como né? que é essa técnica, né? Uhum. E, doutora, quais são os principais sinais que indicam que esse bebê ele pode se beneficiar, né, com a osteopatia? Uhum. Tem algumas coisas assim, por exemplo, você deve receber muitas indicações até de outros profissionais, né? Geralmente, como que esses profissionais identificam que aquele bebê ele vai se beneficiar da osteopatia? Então, tanto por questões de queixas, né, de sinais de desconforto. Então, um bebê que está tendo muito gases, que está tendo muita dificuldade para dormir, que não só dorme no colo, que tem um refluxo, regurgita demais, não está mamando bem. São todas queixas. São muitas queixas, são hein? muitas. Depois a gente fala um pouquinho de cada uma, tá? Mas eles também conseguem identificar posturas. Então, um bebê que só está girando a cabeça para um lado, bebê que faz muita extensão, se joga muito para trás, ou um bebê que parece, a gente chama de vírgulazinha, assim, ele tá todo viradinho só para um lado. Ou que vai manipular e parece sentir dor, chora, que não aceita bem colocar roupinhas. Enfim, são todos esses sinais que os as causas são profissionais... bem diferentes uma da outra, ou às vezes vem já de dentro da barriga isso, tipo, o bebê já vem porque ficou muito tempo naquela posição, pode acontecer isso também? Pode, isso é o mais comum, na verdade, essas posturas, né? Um bebê que ficou muito tempo na mesma posição, ou que não ficou na posição mais adequada, um bebê que ficou sentado, um bebê que ficou transverso, que a gente fala, como se fosse atravessadinho ali. Às vezes a gente vê ali um queixinho desviado. Parece que dá pra ver a formatinha... Ficou muito tempo com a mãozinha no queixinho. E é impressionante, porque daí a gente fala, mãe, no ultrassom dava pra ver o bracinho, a mãozinha no queixo. Olha que Ela fala, nossa, sim, todo ultrassom ele tinha... Aí você vê um desvio que aconteceu por causa desse período intrauterino aí. Então, olha, é bem comum, sim, vir daí. Vocês conseguem identificar dessas questões, então? Sim, de sim. Dentro da... Muito pequenininho, você sabe até a posição que ele estava lá dentro. Tava assim. dentro da barriga, ficou muito tempo, às vezes não se... Às vezes até por questão... Eu vou falar o que aconteceu comigo. Tá. Eu fiz uma abdominoplastia e depois engravidei depois de pouco tempo. 1 ano e pouquinho depois. E aí, parecia que tinha pouco espaço para o bebê se movimentar mesmo, porque o abdômen está todo costurado. Então, quando eu fazia ultrassom, dava para perceber que ele estava sempre na mesma posição, assim, ele não movimentava muito. Por quê? Porque ele estava crescendo, tentando expandir tudo ali dentro, fazendo força realmente, né? Então, eu acredito que também nesses casos é algo que pode ajudar também, né? Sim, se a mãe precisou ficar acamada, se ela teve alguma intercorrência, diabetes, pressão alta, tudo a gente consegue, tem que avaliar como um todo ali. E a cólica, eu percebi que ali é uma das questões de maior queixa e procura pela osteopatia, é isso mesmo? Eu atendo bastante esses desconfortos abdominais, assim, né? Cólica, disquesia, gases. É uma das principais queixas. E eu acho que talvez a mais perceptível também ali, né? Sim. Algumas outras queixas, às vezes, demoram um pouquinho mais para serem percebidas. O bebê precisa crescer um pouquinho mais. Um torcicolo, às vezes, demora um pouquinho para a família perceber, ou até algum pediatra perceber. Então, os pequenininhos, normalmente, ou é cólica ou amamentação, assim. Que também é um dos... E como que acontece nessa questão da cólica?
Como que age a osteopatia em relação à cólica especificamente? É feita alguma manobra ali no abdômen e daí é uma massaginha específica? Para você ter uma ideia, assim, o corpo do bebê a gente até brinca que não é um adulto em miniatura, né? Uhum. Então, eles são anatomicamente iguais, porque eles têm os mesmos órgãos que nós e tudo mais, mas a semiologia é diferente, significa que por exemplo, eles têm um fígado de tamanho proporcionalmente diferente do nosso, o estômago desviado de uma forma diferente. E um bebezinho, ele tem toda a face que envolve ali intestino, estômago, muito mais relacionado, por exemplo, com quadris. A inervação, uma das principais inervações ali de estômago e intestino vem de pescocinho. Então, tem até estudos que mostram essa relação de cólica com torcicolo, com preferência, com tensões na cervical. Então, assim, da mesma forma, de outras queixas, a cólica também a gente faz toda uma avaliação e todo um trabalho do corpinho todo. Mas sim, a gente avalia como é que está a mobilidade do intestino. Os órgãos, eles não são paradinhos, eles fazem um movimento natural lá dentro. A osteopatia tem as técnicas certas que avalia se esses movimentos estão adequados. Né? Então, um dos princípios da osteopatia é assim, devolveu a inervação, devolveu a irrigação adequada, então ele está sendo bem alimentado e tem oxigênio e movimento adequado. Então, naturalmente, o corpo vai agir para que tenha o alívio do desconforto. Que interessante, muito bom. Que bate-papo gostoso, né, gente? Quanta coisa legal a gente está aprendendo hoje. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem mais perguntas para a doutora Catiane sobre osteopatia infantil. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Já já eu volto. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e o nosso tema de hoje é sobre osteopatia infantil com a doutora Catiane Bom Tempo. Mas antes da gente dar sequência aí ao nosso bate-papo, eu quero falar sobre o Restaurante Taiwan. O Restaurante Taiwan é a melhor comida chinesa da cidade. São mais de 70 pratos, entre eles frango xadrez, yakisoba, lombinho ao alho e óleo e muito mais. O Taiwan tem estacionamento próprio, com manobrista e fica bem no centro da cidade, ali na rua Benjamin Constant 693. Mas, se você também quiser pedir, não tem problema. Ligue no 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, voltando para esse bate-papo bem gostoso hoje, falando sobre osteopatia infantil, recebendo a doutora Catiane Bom Tempo, que é especialista nesse assunto, que é fantástico, para a gente trazer aí bastante saúde para os bebês. A gente falou bastante sobre questão de cólica, que ajuda bastante, nós falamos isso no primeiro bloco. E uma outra coisa que eu descobri, doutora Catiane, sobre a questão do refluxo em bebês. Diz que ajuda muito a osteopatia nesse processo também de refluxo, né? Que é bem comum, né, nos bebês, nos recém-nascidos. Como que é esse processo da osteopatia nesses casos? Na realidade, Cris, o refluxo, ele pode ser fisiológico, ele pode ser patológico. O fisiológico é um refluxo, o bebê regurgita, mas é um regurgitador feliz, tá tudo bem, não causa incômodo. Isso acontece porque o estômago do bebê ainda é muito aberto, a válvula que segura, eu falo até que funciona como uma garrafinha PET aberta. Se você enche, aperta a garrafinha, sai água. Se você enche a garrafinha e deita a garrafinha, vai voltar água. Mas isso é comum acontecer, não é anormal. Né? O que é anormal é quando começa a dar desconfortos. Então, um refluxo muitas vezes faz com que o bebê não mame bem ou mame chorando. Chora muito depois que mama, regurgita e sente muita dor. Vai assumindo posturas antálgicas, que são posturas que estão mostrando que ele está sentindo muita dor, que ele está sofrendo. Não dorme bem, porque se a gente tentar
deitar, mesmo nós adultos, com refluxo, tentar deitar, ele não vai, a gente não vai ficar bem, então é um bebê que não dorme bem. Então, o refluxo, mesmo fisiológico, ele tem que ser olhado com atenção, porque o suco gástrico que fica retornando ali do estômago, que é natural, mas se acontecer com muita frequência, pode se tornar patológico. E aí, o bebê, ele sente muito. Sim, e alguns bebês, eles têm dificuldade também para mamar, né? Ou até se adaptarem a esse momento de amamentação. Existe também esse tipo de problema em relação a essas tensões no corpo? Porque se fala bastante também da questão da amamentação e da osteopatia ajudando nesse processo. Como que funciona nesses casos? A atender essa queixa de amamentação é algo até muito gostoso, porque é algo que melhora, assim, na hora, no mesmo dia, assim. Que legal. É um bebê, por exemplo, que já nasce com um torcicolo congênito, que nasce com tensões muito grandes, às vezes ombrinhos elevados, ele tem uma pega boa, a mãe às vezes está tudo bem com a mama dela e ele não consegue mamar direito, ou ele machuca a mama da mãe, e assim, a gente tem que ser um atendimento meio de emergência. Eu falo que a única emergência da osteopatia pediátrica normalmente é a amamentação, mas é impressionante, porque liberando as tensões, é imediato o bebê já fazendo uma pega legal, já conseguindo virar rostinho para mamar bem, conseguindo relaxar ombrinhos, não usando tanta musculatura acessória, então ele não cansa tão rápido, mama melhor. É fácil de identificar que ele está com essa questão dessa tensão? Normalmente, um bebê, quando está com dificuldade de amamentação, ele vai para a mãe, né, procura uma consultora de amamentação, procura uma fono. E elas identificam, geralmente, né? Elas identificam ali, nossa, tá tudo bem com a pega, tá tudo bem com e é bem nos primeiros dias de vida? Primeiros dias ali. Nossa, bem. E elas percebem aquela tensão do bebê. Mas sempre eu falo para as mães, né? O bebê prefere uma mama em relação à outra. É muito comum, essa é uma pergunta que eu faço já na avaliação. Tem preferência por mama? É como elas falarem, ele não, mas eu tenho. Ou então, ele não, mas uma mama tem mais leite que a outra. Pode saber que é preferência do bebê. Porque para a mãe é mais confortável dar o mamar do lado que o bebê tem preferência. E o bebê vai sugar melhor e vai ter mais leite em uma mama do que outra. Então, esses são os principais sinais que a mãe mesmo já pode perceber que tem alguma tensão ali que está atrapalhando a amamentação. E é uma coisa fácil, assim, de detectar ou não? Precisa realmente de um profissional para avaliar isso? Da osteopatia, você diz? No caso da amamentação. Para liberar, né? Precisa identificar. Eu acho que a família, de repente, consegue com essas identificar. informações, até consegue identificar. Mas para fazer as liberações, né? Para relaxar, para melhorar a mobilidade, a amplitude de movimento, aí precisa de um profissional. Ok. O parto, ele influencia nessas tensões que você falou? Por isso que a criança tem essas questões de tensões relativo ao parto, então, né? Que vem isso. Muitos são ali do período intrauterino, né? Da posição que o bebê ficou lá dentro, de repente, por muito tempo. Sim. Mas o parto influencia, sim. Um parto cesárea, ele tem toda uma questão de tração. O bebê, ele é tracionado. Então, são tipos de tensões. O parto normal depende muito do tempo que demorou o expulsivo, se o bebê encaixou a cabeça direitinho ou se ele encaixou a cabeça para um ladinho, para o outro lado, muito fletido ou muito estendido o pescoço. Tudo isso influencia em como vai estar depois as tensõezinhas do bebê. Mas assim, todo bebê, ele vai nascer com tensões, porque todo bebê vai ficar apertadinho e todo bebê vai passar pelo parto. Se não houver queixas, né, nem de amamentação, nem de cólica, nem de torcicolo, de postura, muita coisa espontaneamente ali pode melhorar.
sozinho, né? Só Com o tempo. Com o tempo. Ele mesmo vai melhorando. Isso. Mas com certeza, tudo isso, tanto o período intrauterino quanto o parto, seja ele cesárea ou parto normal. E às vezes a mãe vê que essa criança chora, tudo. É cólica, não sei o quê. Né? Porque a gente que é mãe, eu já sou mãe de 4 filhos. Então todo mundo já sabia, né? Assim, nossa, isso daí é cólica. Às vezes a criança não é cólica, né? Não é dor de ouvido, não é. Não é? Tem uma coisa assim que parece que todo mundo sabe qual que é a causa. E muitas vezes pode ser essas questões mesmo de tensões que a criança está sofrendo. O profissional que trabalha com bebê, qualquer profissional, ele tem que ter um conhecimento amplo de todas as áreas, eu falo assim. Já aconteceu, Cris, de uma mãe me ligar num domingo. O bebê tinha nascido há 3 dias, 2, 3 dias. E aí alguém passou para ela o contato porque ele estava com cólica. E aí eu comecei a conversar com ela, a perguntar, né? Falei, nossa, mas 3 dias já tá com tanta cólica? E aí eu, como que tá o xixi? Como que tá o cocô? E aí conversando com ela, o que eu identifiquei? Esse bebê não estava mamando. E então era fome. Mas é muito difícil para a mãe, principalmente de primeira viagem, identificar. O bebê não estava fazendo xixi como deveria. Ela achava que estava mamando, mas estava dormindo. E aí eu entrei em contato com a pediatra, que eu tinha o contato. Aí ela passou uma fórmula para aquele dia. Aí o bebê já dormiu. Parou de chorar, dormiu, depois foi lá para consulta e acabou vindo para osteopatia uns 15 dias depois, aí sim por cólica. Nossa. Então, assim, realmente as pessoas tudo falam que é cólica, né? Sim. Mas existem muitas outras queixas e a gente tem que estar bem preparado para identificar. Você falou da questão dos partos, né? Parto cesárea e parto normal, eles geram impactos diferentes no corpo do recém-nascido. Sobre a questão do tempo ali, da criança que fica, a mãe que fica em trabalho de parto e o parto normal às vezes pode demorar horas. Isso, dentro da osteopatia, como que você avalia? Os partos normais, eles acabam sendo mais, digamos assim, melhores para os bebês ou não? Você consegue identificar isso ou não? Ou não tem nenhum estudo sobre isso? Mas na sua experiência, o que você já viu em situações diferentes? Assim, eu vou falar para você que eu não vejo uma relação direta, não. Tem bebês de cesárea muito bem, tem bebês de parto normal muito bem, assim como o contrário. E eu falo isso para as mães também em relação à amamentação, né? Leite materno e fórmula. Claro que o leite materno tem infinitas vantagens, né? O ideal é amamentar, mas nem sempre um bebê que está na fórmula vai ter cólica e o que vai amamentar, né, tem a amamentação exclusiva, não vai ter. É muito individual, né? O bebê é um serzinho único ali. Até perguntei isso porque provavelmente a gente tem ouvintes, mamães grávidas aí, e às vezes a mãe fica, assim, se culpando. Porque eu vou ter um parto cesáreo, então meu filho pode ter problema logo que nasce e vai precisar da osteopatia. Então, isso é relativo. Importante a mãe estar bem tranquila em sua decisão e saber que, independente do que acontecer, tem a osteopatia que pode ajudar em todas as fases, aí, em todas as queixas. E cuidar de bebê, né, Cris, não tem como a gente separar a mãe desse processo, né? E aí eu falo para elas, tira essa culpa aí. Porque realmente, o bebê tem algum sofrimento, algum desconforto, e elas começam a procurar, né? Será que foi porque meu parto foi normal? Será que foi cesárea? Será que é porque eu não tô conseguindo amamentar? E não, eu falo, será que eu não tô cuidando direito dessa criança? Tô pegando direito, não tô colocando na posição certa para dormir, né? Falo, não, o importante é ele estar bem alimentado e, né, a mãe tá fazendo tudo o que tem que ser feito e tem que ficar em paz ali. Sim. Uma outra coisa que você comentou rapidamente no bloco anterior, sobre esse torcicolo congênito, né? Ou é uma assimetria, acho que é isso também, né? Assimetria na cabeça do bebê. Essas duas queixas também a osteopatia pode tratar, né? Sim. Como que funciona esse tratamento nesses casos que eu acabei de falar? Existe vários tipos de torcicolo, né? Tem o congênito, que o bebê nasceu, mas ele pode adquirir também um torcicolo, porque o bebê ele é muito assimétrico nos primeiros meses. Significa que ele fica sempre viradinho para um lado ou para o outro.
Aí Ele não se movimenta, não se né? movimenta tanto. A orientação que eu sempre dou para os pais é dar estímulos bilaterais o máximo possível, para ele ficar virando naturalmente para um Pros dois lado ou lados. para o outro. E a assimetria, normalmente, a assimetria ela pode ser uma assimetria mais grave, que é causada quando tem as suturas, as moleirinhas do bebê colam antes da hora. Esse caso não é tratado pela osteopatia, é o neurocirurgião que trata, mas é raríssimo. E a assimetria pode ser causada por posicionamento. Então, o bebê, ele tem a cabeça muito molinha, os ossos ainda são soltos. Então, onde mais for apoiada a cabeça do bebê, o cérebro está em crescimento, assim, exponencial, né? Então, o cérebro vai empurrar esses ossinhos. Onde está apoiado, não vai crescer. E vai crescer onde não tem tanto apoio. E aí, o bebê, ele tem picos de crescimento. E um desses picos, se estiver tendo apoio muito em um lado só da cabeça, muito atrás da cabeça, ele vai ter uma assimetria craniana. Então, a assimetria é uma consequência. O tratamento, né, que você me perguntou, é a liberação dessas musculaturas, os pais precisam ajudar muito ali no processo, são exercícios, muitas vezes fisioterapia motora envolvida, que é outro tipo, né? Sim. E a gente precisa posicionar esse bebê de maneira correta, né? Então, dependendo da assimetria que ele tem, o tratamento vai ser esse. Vai melhorar as tensões e tirar a pressão de onde a cabeça está sendo amassada do bebê. Então, é reposicionamento e técnicas ali. E as mamães, elas conseguem identificar se o bebê está com torcicolo? Tem alguma dica aí? Ou precisa realmente ser um profissional para entender se aquele bebê ele está com... Ela pode levantar essa hipótese, levar até para o pediatra, né, em primeiro... Porque isso é tão pouco falado, não é mesmo, doutora? Mas assim, um bebê que inclina muito a cabeça para um lado, no bebê conforto cai sempre para o mesmo lado, tá sempre olhando para o mesmo lado, então ele roda a cabeça mais para um lado, ou quando ele rola para o outro lado, ele leva um ombrinho junto. Bebês com preferência de mama, bebês que na hora que vai fazer arrotar ou fazer dormir, ele se acomoda sempre do mesmo jeito. Esses bebês precisam sempre levantar um pontinho de interrogação, questionar o médico, ou já levar para uma consulta de osteopatia ou fisioterapia para tirar a dúvida ali. Que interessante, né, gente? E, assim, de todos os casos, né... de refluxo, que a gente falou agora nesse bloco, torcicolo. Você lembra de algum caso, assim, que você achou bem interessante? Ou de uma mãe que não sabia dessa possibilidade, você viu, assim, uma grande diferença nesse bebê? Você tem algum caso para contar pra gente? Não, agora que você falou assim, eu me lembrei de um caso, ela mudou agora para Campinas, né? Agora não, já faz um tempo. Inclusive, ela trouxe a segunda filhinha de Campinas para cá, para fazer uma consulta. E eu atendi ela há muito tempo. Era cólica, era dificuldade de mamar também. Era uma bebê que não ganhava muito peso. Então, ela tinha ali uma hipótese de alergia à proteína do leite de vaca, que era investigado, a mãe fazendo aquela dieta, e nada melhorava, né? Sim. E aí, na avaliação, eu percebi a linguinha dela, quando ela chorava, fazia uma ondinha, assim. Eu falei pra mãe, a princípio, o pediatra falou, não, isso não está interferindo, a gente manteve o tratamento, ela melhorava no dia e depois voltava com a queixa de refluxo. E aí ela, numa consulta, ela falou assim, eu vou seguir meu instinto. Você falou da língua, o que eu tenho que fazer? Aí vamos numa dentista especialista, né? Vamos fazer uma avaliação. Realmente era um caso de fazer a frenectomia, que é aquele cortezinho, né? Então ali tem fáscias, o bebê, ele estava sendo todo tracionado por aquele. Não são todos os casos que isso acontece, né? Mas quando ela fez, o bebê em uma semana já tinha ganhado muito peso. Que legal, né? É interessantíssimo, assim. Sim. Por isso é importante ter, assim, bons profissionais que nos acompanham. No seu caso, a indicação até dessa entrevista foi pela Taeme, né? Isso. Cantora Taeme Thiago, que esteve aqui recentemente no nosso programa. Cuidei das duas ela pequenas. comentou que você cuidou
das bebês dela e ela falou assim, nossa, é outra vida, né, que as crianças têm, a diferença desse tratamento e como é importante a gente trazer esse conhecimento, não é mesmo, doutora? Porque muita gente não sabe, né, o poder da osteopatia, né, na saúde dos bebês desde os primeiros dias de vida. As consequências que podem ser evitadas, né? Sim. Que delícia, né, gente? Quantas coisas a gente está aprendendo hoje. A gente precisa ir para um breve intervalo. É rapidinho, mas fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Voltamos e este é o último bloco do Mulheres na Paiquerê 91,7. Recebendo hoje a doutora Catiane, especialista em osteopatia infantil. Bom, quanta coisa legal que a gente falou. Tenho certeza que as mulheres que nos acompanham, mamães, vovós, tias aí, aprenderam muitas coisas. Mas tem muita gente, pelo fato da manipulação ali, né, do corpinho do bebê, tem muitas dúvidas se é um método seguro, doutora. Você poderia explicar um pouquinho pra gente? Por que é seguro? Claro. Até para que as mães fiquem mais tranquilas e entenderem que é uma ótima opção de tratamento, né? Entregar o nosso bebezinho ali na mão de algum... Nosso bem maior, né? Eu entendo. Inclusive, até sempre falo, né, para as mães, se em algum momento você quiser interromper, pegar um pouquinho, acalmar, fica à vontade, porque tem que ter segurança mesmo, né? Sim. Confiança. As técnicas, elas são muito sutis mesmo, né? E elas tudo não... delicado, É né? delicado, não são invasivas. Então, não existe, assim, contraindicação. Não tem perigo, porque a mãe às vezes pensa, nossa, mas o bebê é recém-nascido, vai manipular o bebê, vai fazer alguma massagem que pode... Não tem problema. Essa técnica, ela é bem sutil, né? Bem leve, né? Eu até falo para as mães, né? A gente acha assim tão frágil, eles não são tão frágeis, né? É claro que a gente tem que saber ali até onde a gente pode chegar, aquele bebê, se ele tem alguma hipótese de diagnóstico, o que tem dentro desse diagnóstico ali de contraindicação, né? Eu falo que não tem contraindicação, significa que um bebê que está bem, saudável, que nasceu a termo, tudo, né? Não tem nenhuma outra queixa, ele não tem, porque não tem nenhum risco. Mas a gente tem que saber ali, dentro das outras hipóteses, até onde a gente pode chegar, né? Mas os pais que assistem a consulta, inclusive, eles falam assim, nossa, como é satisfatório, parece que tá fazendo na gente também, porque eles veem o bebê se acalmando, veem o bebê relaxando, vê aquela postura do bebê, a mãozinha às vezes muito fechada, que é um sinal, às vezes, de tensão, abrindo. Ele tá se relaxando, né? Tá se soltando. Sim, então assim, eu sempre falo, é segura, às vezes ele vai chorar sim, porque tá ali... Tá com fome, tá com sono, tá se adaptando, às vezes acontece, não, o mais comum é relaxar mesmo, mas muitos choram, mas a gente faz tudo com muito cuidado mesmo, de forma segura. E como que funciona a sessão de osteopatia? Então, por exemplo, a mãe tá com o bebê pequeno lá, identificou, alguém indicou, ou ela mesmo percebeu que precisa passar. Quanto tempo que demora, como é feito? O bebê fica numa maca e você faz esse procedimento? Como é isso tudo na prática? Na prática. Cada osteopata, ele vai fazendo o seu jeitinho de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar assim, minhas sessões, elas sempre têm 1 hora ali, eu tenho 1 hora com aquele bebê, não necessariamente as manipulações vão durar tudo isso. Mas eu recebo a mãe, primeiro a gente conversa sobre tudo, todos os aspectos, depois eu coloco... Que seriam todas as queixas, né? Todas as queixas. O que o bebê tá sentindo, isso. Se ele tá dormindo, isso eu queria saber também, sobre a questão do sono. Se ele tá dormindo bem, se ele chora muito quando mama, essas coisas assim. Sim, como foi a gestação, como foi o parto, alguma intercorrência, se precisou de algum auxílio quando nasceu. É uma conversinha ali bem aprofundada. E aí a gente vai para a maca. Eu sempre gosto de colocar o bebê na maca, porque ali eu vou ver como ele vai se organizar
deitadinho. Então, se ele vai inclinar para um lado, inclinar para o outro, se ele já roda a cabeça para um lado. Eu faço alguns testezinhos para ver a amplitude de movimento, ativo, passivo, e começo as manipulações. As manipulações são bem sutis, e como eu falei, né? Então, a gente vai... É como se articulação, fosse apalpando mesmo o bebê, né? Isso. Eu vou avaliando, eu trabalho dessa forma. Eu vou avaliando e já vou fazendo as condutas, já vou soltando ao mesmo tempo. Alguns bebês ficam na maca o tempo todo, porque eles gostam, relaxam, ficam bem ali. Então, eu vou trabalhando com eles ali deitadinhos. Sim. A maioria, em algum momento, pelo menos, eu preciso pegar no colo. Então, eu vou trabalhando as mesmas coisas que eu trabalharia na maca, mas no colo. Então, a gente pega um jeito de segurar a neném, né? Vai para um lado, vai para o outro. E eu vou mostrando para os pais, explicando e dando algumas orientações no decorrer da consulta também. Que legal. Bem interessante, né? E normalmente são necessárias várias sessões ou não? Ou uma sessão você já consegue descobrir o que tem, já trata? Como que funciona daí esse tratamento da osteopatia? Depende bastante de caso para caso, né? Mas a osteopatia não costuma ser muito longa, né? O número de sessões, a frequência. Quando o bebê tem cólica, por exemplo, essa queixa, a gente avalia ali todas as tensõezinhas do bebê, libera, e eu sempre dou um intervalo, dependendo da idade do bebê. Isso também para mim é relevante, porque quanto mais novinho, eu falo que quanto menos manipulações e esperar o corpinho dele espontaneamente melhorando, melhor. Então, eu avalio se a tensão está muito grande ou não e dou um intervalo, que pode variar 15 dias, 3 semanas, 1 mês. Mas aí eu sempre explico para os pais os sinais de desconforto que pode fazer com que ele queira adiantar essa consulta. Porque por ele ser muito imaturo, a gente manipula, a gente devolve movimento para os tecidos, melhora a inervação, irrigação. E às vezes ele passa dias bem. Muitos bebês passam dias bem, não tem uma regressão, só continua melhorando. Sim. Alguns não, eles ficam bem alguns dias e aí começa a ter a queixa de novo. E aí pode ser feito até semanalmente. Então não tem contraindicação de... mais que uma semana, assim, casos muito raros. Mas... porque daí eu acho muita manipulação. Mas semanalmente pode ser feito. Então, ali existe um pico que é entre 1 e 2 meses de vida do bebê, a cólica, né? A gente está falando isso como exemplo. Nesse pico, tem muitos bebês que vêm semanalmente, porque a mãe sente que eles ficaram muito aliviados e mantém até melhorar. Quando a gente tem assimetria, geralmente a gente acompanha mais tempo. Muitas famílias, mesmo tendo alta, eles falam, mas eu posso vir trazendo de tempos em tempos para ir avaliando, ver se está tudo bem. Então, varia bastante. Mas, num geral, numa família que fala assim, quero fazer o mínimo possível, eu daria uma média aí de 3, sabe? Assim, 3, 4 consultas no máximo, assim. Sim. Mas depende muito de caso para caso mesmo. E, doutora Cassiane, em relação ao sono, a osteopatia também ajuda no sono? Porque tem bebê que dorme muito, mas tem bebê que dorme pouco logo que nasce, né? Tem um sono muito leve ou chora muito. Sim. Tem também indicação para isso? Então, em relação ao sono, a osteopatia, ela ajuda muito quando o sono, a dificuldade do sono ali está relacionada com alguma queixa, algum desconforto. Então, um bebê com muita cólica, ele não vai dormir bem. Um bebê com refluxo, pior ainda. Um bebê com torcicolo, muitas vezes também acorda com facilidade, porque tem aquele incômodo, né? Mas, diretamente no sono, não é uma garantia. Né? Não tem queixa nenhuma, só não dorme bem. A gente precisa avaliar, quando se trata de sono, muitos fatores. Sim. Como que é a rotina da família, como está sendo a rotina desse bebê, como está a amamentação desse bebê,
como que tá a temperatura do quarto, limpeza do quarto, higiene do sono. Então, às vezes, é uma casa assim com muito movimento. Então, o sono ele é muito multifatorial. Então, sim, eu já tive casos de bebês que vieram com essa queixa e foi impressionante, assim, melhorou muito. Mas, geralmente, a melhora do sono vem com a melhora do desconforto também. Ok. Tem mais algum assunto, assim, no sentido de queixa que a osteopatia infantil trata? Porque a gente falou bastante coisa. A gente falou sobre torcicolo, refluxo, né? A questão própria da amamentação que ajuda, das cólicas. Tem algo que a osteopatia tem falado atualmente que também tem sido bom para os bebês? Eu acho que uma coisa que é interessante que as pessoas me perguntam muito, né? As mães, é assim, se não fizer, o que pode acontecer? Se ele tiver um torcicolo e eu não fizer nada, o que pode acontecer? Se ele tiver uma simetria, o que pode acontecer? Eu até brinco que nós, da nossa geração, a gente sempre vai achar alguma coisa na gente, né? Então, se for fazer uma avaliação postural, vai ver que tem a cabeça um pouquinho rodada para um lado, tem uma escoliose, que é um desvio na coluna, tem uma perna mais curta. A maioria de nós, a gente precisou de aparelho, né? Ortodôntico. O bebê que faz osteopatia, ele tem essa oportunidade de crescer sem compensações, né? O corpo, ele é muito esperto, ele vai fazer compensações. É como se fizesse um alinhamento geral desse bebê. Mal não vai fazer. Não, né? não. Na dúvida, levei na osteopata. Não vai fazer mal, vai ter esse realinhamento do corpo todo. Sim, então ele tem a chance de não ter essa escoliose, de não ter essa perna curta, de não precisar de aparelho ou precisar menos de aparelho, né? Inclusive, tem muitas relações, assim, também, alguns estudos que mostram infecção de ouvido de repetição. Nossa. Ser causada por questões ali estruturais, assimetrias, tensões. Hoje em dia também ortodentistas, dentistas pediátricos, né? Eles indicam bastante porque às vezes eles percebem algum desvio, mordida cruzada na criança ainda pequenininha, eles pedem ao atendimento da osteopatia porque muitas vezes consegue melhorar muito o alinhamento da mandíbula e evita tanta intervenção ali de aparelhos, pistas, né, de dentistas, crianças maiores também, porque a gente falou bastante de bebê, né? É a minha próxima pergunta, porque aproveitando, entrando nesse assunto. A gente falou muito de recém-nascido, né, dos primeiros dias, mas e essas crianças maiores que às vezes também os pais notam algum desconforto? Tem como recuperar isso também? Sim. Até nos adultos a gente consegue, né, recuperar. Mas quanto menor, mais fácil, né? Queixas como... Sabe aquela dor do crescimento? Que é super comum? Geralmente, uma consulta. Que legal. Vários casos Todos meus... meus filhos sofreram com essa dor do crescimento. Jura? Todos. Uma consulta é suficiente para alinhar ali de uma forma que alivia essa dor. Olha, que legal. Dores de cabeça, crianças às vezes têm bastante. Os torcicolos que são agudos, né? A criança estava na cama elástica e a gente também atende, né? Consegue atender bastante esses casos. Então, assim, intestininho, os mais velhos também, intestino preso. Que legal. É algo que ajuda muito. Vamos ter que levar o Miguel aí. Ai, vamos sim. Miguelzinho de 10 anos. No intervalo a gente estava até conversando qual filho ficou apertadinho, né? Vamos sim, vamos conversar. Que interessante, mas que bom a gente poder trazer... e destrinchar mesmo esse assunto, porque, claro, na internet a gente vê muito conteúdo, mas às vezes é um corte ali sobre um determinado tema. E aqui a gente tem a oportunidade de falar, de tirar todas as dúvidas, né? E todos os benefícios da osteopatia. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho certeza que é uma dúvida, né, para as mães aí que estão nos ouvindo agora. Que momento que é o momento ideal para essa mãe procurar, né, um osteopata infantil? Ela precisa primeiro procurar um pediatra? Ou ela pode procurar diretamente
um osteopata, isso tem que passar primeiro para um outro médico ou não? Eu posso ir por conta? Como que funciona isso? E que momento que essa mãe precisa estar atenta e buscar, né? Não só na questão dos pequenos, mas dos maiores também. Não, ela não precisa ter indicação de outro profissional. Pode buscar diretamente o osteopata. Eu costumo orientar, assim, as gestantes, né? Que essas dúvidas são de gestante. Desde o primeiro dia, se teve alguma queixa, amamentação, desconforto ali de alguma maneira, já pode procurar um osteopata. Tem bebês que vão com 2 dias depois que chegou em casa, né? Bem novinhos mesmo. Se o bebê tá bem, tá sem desconforto, eu peço para levar em 1 mês. Porque nesse 1 mês, muita coisa ali naturalmente já foi se ajustando, a gente já sabe bem ali o que ficou, vamos dizer assim, sabe? O que não aconteceu sozinho, e a gente ainda tem muito tempo também para orientar, para melhorar alguma coisa que não tá tão bem. Mas assim, quem puder, né, é muito importante fazer, é uma avaliação física, na verdade, né? Na Europa mesmo, quando o bebê nasce, ele vai no pediatra e ele vai no osteopata para fazer essa avaliação. Um exemplo, né? Ontem eu estava falando com uma mãe, que é uma amiga minha, e a bebê dela tá muito bem, não teve cólica, ela já é o 3º, então ela já sabe lidar bem também, tá com 1 mês e pouquinho, e ela falou, ela tá linda, me mandou uns vídeos, umas fotos, eu falei assim, vamos fazer uma consulta? Dela, eu ia perguntar mesmo se precisava, ela, não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que ela tá meio que caindo muito para a esquerda. Daí eu falei, é justamente por isso que eu falei para você, vamos fazer. Porque a hora que eu vi a foto, eu vi a cabecinha rodada, um olhinho um pouquinho maior que outro, que são sinais de assimetria. E ela mandou um vídeo do bebê de costas. E ele rolando, assim, para um lado só. Então, eu já identifiquei várias coisas ali que, às vezes, os pais não identificam, né? Então, se puder passar, seria ótimo por uma consulta. Que bacana, né, gente? Que entrevista maravilhosa, quantas coisas a gente aprendeu. Bom, antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse suas redes sociais. Com certeza muita gente quer aprender um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Eu posto bastante ali no Instagram, então é @Catiane Bom Tempo, com K e TH. Então é K-A-T-H e A-N-E, Bom Tempo, tudo junto com M de Maria. Bom Tempo. Isso, ali é a minha principal rede social ali. Legal. Bom, se você não achar, não tem problema. Você vai na minha rede social, Cris Magaldes, Cris com CH, e aí tem lá a doutora Catiane, mais fácil para você encontrar. Bom, doutora Catiane, muito obrigada pela sua presença, por nos ensinar tanto sobre osteopatia infantil. E eu tenho certeza que as mamães, as vovós aí aprenderam muito hoje com você e com essa profissão maravilhosa, né? Trazendo muito mais saúde e conforto para os bebês, para as crianças e também para os adultos, né? Foi uma alegria, Cris. Eu que agradeço, viu? Bom, chegamos ao final de mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje falamos sobre osteopatia infantil, entendemos como o corpo do bebê pode carregar tensões desde o nascimento e como esse olhar cuidadoso e especializado pode ajudar no bem-estar e no desenvolvimento saudável das crianças. Eu quero agradecer a sua audiência e continue ligadinho aqui na nossa programação. Eu te espero até o próximo sábado aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.